Olá, meus amigos da página do canal do YouTube de Fernando Carlos, eletricista, instalador, residencial. Hoje o Mineirinho vai trazer para vocês aqui um assunto interessante entre passado e presente sobre emendas de cabos elétricos. Então, vamos lá, meu povo. Todos já conhecem aí os conectores a pressão, a mola, né? Esse aqui, por exemplo, ele também recebe o condutor através de uma mola aqui, né? Então você insere o condutor dentro dele aqui, é só fazer uma pressão e ele inserido fica preso. Esse é um dos conectores que também temos hoje para fazer determinadas emendas aí. Temos aqui também o conhecido vago, né, 221, que temos ele para fazer emendas de derivação. Temos ele na versão de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, que podemos fazer as derivações e conexões de nossos cabos elétricos, tanto para a rede como para a derivação de tomadas, interruptores e alguns comandos aí podemos usar esse tipo Vago aqui 221. Tem também o 221 tipo inline da Vago, também um excelente conector terminal para a mola também, né? Então você insere seu condutor e pressiona também, fica uma excelente qualidade de emenda. Temos o antigo, também conhecido aqui como o Sindal, né? Em que consiste em você desatarrachar os parafusos do lado A e os parafusos do lado B, em que você insere seu cabo e pressiona. Antigamente, ou vamos falar assim antigamente, porque muitos eletricistas hoje não gostam de trabalhar com fio sólido, só gostam de trabalhar com esses flexíveis aqui, esses cabos flexíveis. Mas antes os fios sólidos eram muito bem embendados aqui por esse conector. Hoje ainda se pode usar esse tipo de sindal, mas é conveniente colocar esses terminal na ponta do cabo, sendo que esse terminal ele que vai fazer a união para não espanar os mini fios, né, porque vão formar o cabo e não deteriorar, não quebrar o cabo. Então existe terminais apropriados para esse tipo de conexão aqui. Excelente conexão também, muito usada ainda hoje em alguns comandos também, e eu também faço uso. Então, no passado também nós tínhamos os conectores de torção, em que consiste realmente em você pegar para fazer a união, torcendo, né? Pegando ele, tem uma mola lá dentro em uma espiral. Então ele vai fazer aqui assim essa união dos cabos, torcendo e apertando. E esse é o famoso conector de torção que todos já conhecem aí, muito excelente também para algumas ou todas, vamos dizer assim, conexões. Temos no passar aqui também um conector de pressão, ele é isolado, de compressão, você pode comprimir ele, vai apertar e ele vai ficar uma emenda perfeita também e seguro, ok? E temos agora que falar sobre, antes dessas tecnologias aí, nós tínhamos os cabos sólidos. Então, naquela época, vários eletricistas, eles pegavam, como o cabo era subdividido em 7 pernas de fio sólido, então eles pegavam e faziam esse tipo de volta, né, com alicate, e iam apertando aqui cada volta, né, com 2 alicates às vezes, ou só com um, e mediante essas voltas que eles faziam, era também uma boa emenda para aquela época, porque quase não se encontrava esses conectores de latão com muita facilidade, apesar de existir os conectores de latão, mas alguns trabalhos no interior
não disponibilizava desse tipo de material. Então, essa aqui era uma forma que alguns eletricistas eles faziam esse tipo de emenda. Davam todas essas voltas, tipo emenda de rato, rabo de rato. Depois, no final, pegava as 7 pernas aqui e baixava elas para fazer assim uma, digamos, uma perfeita ancoragem aqui, um aperto em que o cabo ele não se mexia mais aqui, então formava esse tipo de emenda. Eram várias emendas, né? Vários cabos aqui, no caso 7 cabos, dando volta em um e depois fazendo com que eles se dobrassem e apertassem ainda mais. Então ficava uma emenda bem firme, isolava-se com o que tinha, fita de alta fusão ou fita isolante comum, e ficava uma emenda, vamos dizer assim, para a época, bom. Então, tinha várias opções, né? E o cabo flexível, quando ele surgiu aí, mais usado aí, pessoal, então muitos eletricistas ainda insistiam em separar as perninhas, juntar elas e fazer mais ou menos aquele mesmo processo. Então também não ficava ruim, mas nós tínhamos o que? Tínhamos os conectores latão, bimetálico. Então, para uma emenda de cabo acima ou a partir de 10 milímetros quadrado, você tem que usar realmente um conector, sendo ele de latão bimetálico, ou esse mais novo agora da Vago, a mola, que já tem no mercado de 25, 35 milímetros. Eu acredito que já deve ter também a partir de 10 milímetros. Mas acima disso, são conectores tipo split bolt ou emendas a compressão industriais. Então, voltando ao assunto aqui das emendas, alguns eletricistas insistiam com alguns cabos flexíveis, ainda insiste alguns leigos também, em envolver as pernas. Então, não fica uma coisa perfeita, mas também não fica ruim. Ela sendo bem apertada, ela bem conectada, ela não vai ter como se expandir aqui, até porque a pessoa usa uma fita isolante bem comprimida aqui, também fica uma emenda boa. Mas nós sabemos que quando você vai fazer a junção, uma derivação de vários cabos elétricos, a melhor opção a ser usada ainda é o conector split bolt, parafuso fendido, né? Então, eu acredito que ainda é bem usado ainda por alguns ou quase todos eletricistas do interior, porque os conectores vagos são muito bons, mas o preço é inacessível ainda a alguns comerciantes aqui para revenda, porque são caros. Então a maioria dos clientes preferem usar o split bolt, ok? Fica uma emenda boa, depois de isolada fica top de linha. Essa da mesma forma. Agora eu vou mostrar para você algumas particularidades da antiga. Emendas de antiga aqui, ó. Olha só como é que eram feitas essas emendas. Essas aqui são as tradicionais, ó. Ok? Olha só como é que era essa emenda. Era toda embolada assim e depois usava uma fita isolante. Alguns eletricistas novos hoje estão encontrando algumas dessas e estão ficando apavorados. Mas antigamente, tanto o leigo como alguns faziam dessa forma esse tipo de emenda com fio sólido, gerando essa emenda. Então o que acontece? Tinha também as outras tradicionais, aquelas que quando você tirava a fita isolante, seja ela de pano ou de PVC, você se deparava com isso aqui, ó, né? Uma emenda praticamente, vamos dizer assim, ó, bamba, ó. Ela é totalmente bamba, porque quem apertava achou que apertou, e quando faz assim essa junção aqui,
ele acha que está firme, isola. Então a gente sabe que isso vai gerar um ponto quente, tá? Então isso no passado achava-se muito isso, e hoje, quando você vai fazer uma preventiva, uma corretiva, você ainda encontra algumas emendas tipo essa. Mas tem as outras tradicionais também, aqui, ó. Tem essa aqui também, que ficava bamba, que se tratava de duas argolas assim, aí a pessoa juntava e a pessoa juntava e ficava assim, né? Isolava, acabou. Tem a outra também que eles pegavam vários cabos, transitavam também e enrolando e depois apertava. Algumas ficavam boas, outras ficavam mais ou menos, mas era uma opção também de ficar firme, ok? Então o que acontece? Era só tirar a fita isolante, era só tirar a fita isolante para descobrir então as novidades aqui, ó. Aqui, por exemplo, é uma emenda de cabo flexível,